Olá, eu sou o Léo e faço parte da UMP Tijuca. Nossas reuniões semanais têm me abençoado muito. Então, venha participar das nossas atividades em 2021, você também. Vem? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bênção esta manhã de hoje. Hoje é domingo, dia 2 de maio de 2021. O futuro é agora. Estamos no século 21, no ano de 2021, e nós, a partir de hoje, passaremos não apenas esse mês, mas como é de praxe, o ano inteiro, celebrando uma data muito especial, que eu vou deixar para o nosso presbítero emérito dizer o número exato. Presbítero emérito Elias Freitas, quantos anos a nossa IPT celebra a contar nesse mês? 54 anos, graças ao bom Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, são 54 anos de bênçãos neste mesmo endereço, na Rua Alzira Brandão, 135. A nossa igreja é uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja vibrante, que mesmo durante esse período de pandemia, ela não parou. Muito pelo contrário, ajudamos ainda mais as instituições sociais no ano passado e nesse ano permanecemos auxiliando. Queridos, ao longo de todo esse mês de maio, nós celebraremos os nossos 54 anos de organização. Já dei bom dia a você, já falei com o meu querido presbítero emérito Elias Freitas, mas não dei bom dia. Bom dia, presbítero. Bom dia, pastor, bom dia, igreja. Louvado seja Deus nesse culto. Bom dia, Thelma Alves de Melo. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilmar Pereira Dias. Gilmar está dando um bom dia aqui, você sabe, o microfone do Gilmar é exclusivo, fica ali no pedestal. E uma coisa que não podemos esquecer, no mês de aniversário da igreja, todos nós, todos os membros efetivos, ou seja, aqueles que passaram pela reunião do conselho, e os membros afetivos, que talvez seja o seu caso, teu coração já está aqui na Rua Alzira Brandão 135, servindo ao Senhor, todos nós passamos a ter o ano de aniversário da igreja. Então, nesse mês de maio, eu atualmente tenho 41 anos, tinha 41 anos, mas quando o relógio mudou de abril para maio, eu passei a ter 54 anos. Elias, você, nesse dia 2 de maio, quantos anos você tem? 54 anos. Thelma, quantos anos você tem em 2 de maio? 5.4. Olha aí. Gilmar, quantos anos você tem, Gilmar? Gilmar ficou com 54, estamos todos bem demais, coisa boa, que 54 anos no auge. Assim são as comemorações do aniversário da nossa igreja. Neste domingo, dia 2 de maio de 2021, nós vamos passar a palavra para o nosso presbítero emérito Elias Freitas e eu convido o nosso irmão diácono Gilmar para que juntos conduzam o nosso culto ao Senhor. Povo de Deus, que coisa boa nós estarmos na liturgia do culto ao nosso Deus, para prestar louvores, para orar, para cantar, para ler a sua palavra, para receber a instrução. É um culto ao nosso Deus. E há um convite na liturgia a que nos coloquemos de uma forma silenciosa em oração, preparando para essa liturgia de culto. E o Salmo 96, versículo 1, é um convite a que nós nos juntemos todos em comunhão, onde você está, na sua residência,
em qualquer outro local que esteja participando pela internet dessa liturgia de culto, nós aqui vamos declarar, de acordo com o Salmo 96, aquilo que invade os nossos corações nesse momento. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Enquanto ouvimos o prelúdio, fique em oração, se concentrando, não deixe que nada atrapalhe esse momento de adoração ao nosso Deus. Ele está totalmente com os ouvidos atentos à nossa adoração. Aproveite esse momento. E nessa liturgia de adoração ainda existe uma leitura, ainda no Salmo 96, que nós vamos fazer agora como preparação para o tempo de adoração da liturgia. Diz assim o Salmo: primeiro o oficiante, depois a congregação, depois o oficiante, depois a congregação de novo. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses com letra minúscula. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Todos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que coisa boa nós podermos declarar toda essa realidade totalmente espiritual, que o nosso Deus é o único Senhor, o único Deus, Criador, sustentador de toda a criação. E nós agora vamos louvar com o hino 65, e logo depois desse louvor nós teremos a oração de adoração. Yes.
Nesse momento nós vamos orar, oração de adoração. Concentre-se agora, não deixe que nada atrapalhe esse tempo de adoração que nós teremos na presença do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, nós estamos prostrados nessa hora, no culto ao Senhor, na liturgia de adoração, porque nós estamos totalmente, Senhor, inclinados diante do Senhor, humildemente, para prestar esse culto. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai eterno, o Senhor é o nosso Deus fiel, que nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Não fosse a Tua misericórdia, onde estaríamos nós, Pai? Nós agradecemos muito, reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania, mas sobretudo o Teu imenso amor, o grande amor com que o Senhor nos amou. Louvado seja o Teu nome. Nesse tempo, Pai, de adoração, de culto ao Senhor, que estamos prestando, com imperfeições totalmente relacionadas à nossa natureza humana, nós pedimos que o Senhor não considere o que vai de imperfeição nesse nosso ato de culto, mas veja, olhe, Senhor, a sinceridade do nosso coração, de cultuadores do Senhor, de adoradores do Senhor. Recebe esse culto, Pai, e aperfeiçoa naquilo que for necessário, com a ação benfazeja, poderosa, maravilhosa do Teu Santo Espírito. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra agora ao nosso irmão diácono Gilmar, que fará a preparação para esse tempo de confissão. Meus irmãos, esse é o momento de nós orarmos ao Senhor, pedir a Deus perdão pelo nosso pecado, orarmos pelos enfermos da igreja, e um momento muito especial, nesse domingo que inicia as comemorações do aniversário da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Vamos orar pela nossa igreja, por esses 54 anos de bênção, que você nesse momento agora reservado possa agradecer a Deus por esse lugar, por essa casa de oração, que você possa estar pedindo ao Senhor, que continue nos abençoando, para que possamos aqui ainda pregar o Evangelho de Cristo Jesus por muitos anos. Nossa leitura agora se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo de 2 a 6, que diz assim a palavra de Deus: se é que tende ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podes compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, todos, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Vamos louvar ao Senhor agora com esse cântico indicado, com nossos corações alegres. Cantemos ao Senhor.
Bondoso Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo seu carinho e cuidado com todos nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem olhado aqui para a sua igreja, tem olhado aqui para o seu povo. Te pedimos, ó Pai, continue conosco, nos ajudando a caminharmos na sua direção. Te pedimos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana da Tijuca. Continue, Senhor, a cada manhã, renovando o nosso vigor, a nossa força, para que possamos, aqui nesse local, estar falando do seu maravilhoso amor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que são muitos, que todo dia temos errado, Senhor, mas o Senhor, pela sua maravilhosa graça, tem nos perdoado. Continue conosco, nos orientando, nos guardando. Te pedimos também, ó Deus, pelos enfermos da sua casa, da sua igreja, que o Senhor esteja visitando cada um deles, onde quer que eles estejam, nesses momentos difíceis, Senhor, onde as mentes também estão adoecidas. Cure, Senhor. Ajude nossos irmãos, nossos membros da nossa igreja e todos aqueles que estão assistindo agora o nosso culto pela internet. Continue, Senhor, nos fortalecendo, nos guardando. Continue conosco a cada dia, a cada momento. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos uma declaração de perdão. Isso é uma bênção, porque o nosso Deus, Ele preparou tudo para nós. E ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 12 e 13, há uma declaração de perdão que nós podemos todos ler juntos, essa porção maravilhosa da Escritura Sagrada, que diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E antes da saudação da paz, meus irmãos, esse texto do apóstolo Paulo, você vê que ele fala de tribulações. Como o apóstolo Paulo enfrentou tribulações, perseguição, e nesse momento em que nós estamos esfuziantes pelo aniversário de 54 anos da nossa igreja, nós devemos manter oração sem desfalecer pela nossa igreja. Amém. Pela igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo na sua unidade orgânica, porque em tempos tão confusos, de tanta coisa que se quer fazer contrária ao Evangelho, só a igreja do Senhor Jesus tem o caminho, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para curar totalmente de todos os males, todas as doenças, tanto da parte física como mental e principalmente espiritual, a nossa sociedade. Amém. Então não desfaleçamos, como diz aqui o apóstolo, mas continuemos a pregar o Evangelho. Vamos nos saudar agora, irmãos em Cristo, a nossa igreja amada. Saude a quem está com você na sua residência, no seu ambiente aí onde você está participando desse culto, e nós aqui vamos nos saudar com a saudação que o Senhor Jesus nos ensinou. Paz seja convosco. Paz, meu irmão. Paz, Deus Elias. abençoe. Paz, pastor. Elias, Paz, A paz de Cristo. que a paz inunde todo o nosso ambiente de culto. Amém. E a nossa igreja. Louvado seja Deus. Nós agora vamos receber a instrução da palavra do Senhor. É alimento espiritual. O estudo da palavra, o exame da Escritura, é um dos meios de graça, meio de preservação da nossa fé. E esse tempo é um tempo muito especial. É o tempo em que nós recebemos a instrução do Senhor Deus através do seu mensageiro, que é o reverendo Anderson, nessa liturgia, e nós vamos então orar. Vou convidar o reverendo para que compareça aqui
no púlpito, para que nós possamos orar a oração de iluminação para todos nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, já com todos os tempos vividos nessa liturgia, oramos, louvamos ao Senhor, lemos porções da palavra, já confessamos todas as nossas transgressões e pedimos perdão e recebemos da Tua parte, Senhor, a paz para podermos agora receber a instrução da Tua palavra, alimento espiritual para nos saciar e trabalhar em todas as áreas da nossa vida que estão carecendo de um toque poderoso, orientador da parte do nosso Deus amado. Usa o Teu servo, Pai, o Teu mensageiro, para trazer da Tua parte aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja receba como alimento espiritual e instrução nessa hora. Nós agradecemos, rogamos humildemente a intervenção, assistência do Teu Santo Espírito, nos suprindo em nossas fraquezas. Assiste o Teu servo, faze o Senhor instrumento nas Tuas mãos. É o que te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo de Deus, mais uma vez, neste domingo, dia 2 de maio de 2021, e hoje nós cumprimentamos, saudamos todos os nossos aniversariantes. Você já deve estar vendo o nome deles aparecendo aqui no canto da nossa tela. Agradecemos a Deus a vida de todos os aniversariantes do mês de maio. E hoje também inicia-se oficialmente as celebrações do aniversário da Igreja Presbiteriana da Tijuca, por ocasião do seu 54º aniversário de organização. São 54 anos de organização, 54 anos que a nossa igreja está ininterruptamente aberta para louvar e para servir ao nosso Pai. 54 anos aqui na rua Alzira Brandão, número 135. E a nossa igreja, se você ainda não conhece, eu espero que um dia, quando essa pandemia acabar, que você possa ter a oportunidade de estar conosco. Nós somos uma igreja muito alegre, uma igreja muito fraterna, uma igreja muito ativa e uma igreja também muito cativante. No nosso tema, nesta manhã, nós vamos meditar sobre algo que é uma dúvida recorrente entre as pessoas. Nós temos aí desde escritos até mesmo filmes falando sobre esse tema, que é o final dos tempos, o fim do mundo, o apocalipse. Quando é que vai acontecer isso? E muitas pessoas também às vezes trazem algumas dúvidas, né? Outros, curiosamente, eles não têm dúvidas nenhuma, eles têm todas as certezas. Quando perguntaram para Jesus quando ele voltaria, ele disse que não nos competia saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Está lá em Atos, capítulo de número 1. No entanto, Jesus também deixou alguns sinais, algumas séries de evidências acerca do seu retorno. Todos nós temos um conhecimento, quase que nosso inconsciente coletivo, né, um conhecimento geral, de que a volta de Cristo ela se dará em um período classificado como o final dos tempos para a humanidade. O que vem a ser esse final dos tempos, né? O que vem a ser isso? Queridos, eu vou falar sobre esse assunto, aliás, nós falaremos ao longo dos 4 domingos, e primeiramente não espere de mim cravar data, tá? Isso é uma coisa muito comum, infelizmente. Nós vemos muitos estudiosos querendo cravar datas, dizendo que Jesus vai vir no ano tal, vai vir no dia tal. Eu não farei isso de forma alguma, até porque ele já disse que isso é da competência do Pai. Se Jesus falou que é o Pai quem decide, o que o Anderson Dias de Abreu vai dar pitaco? Nenhum. Porém,
tá? Não entrando nesse contexto de data, taxar dia e hora que vai vir, nada disso. Porém, nós temos no nosso tempo presente, eu estou falando hoje aqui, é 2 de maio de 2021, é dia 2 de maio de 2021, nós temos algumas movimentações ao redor do mundo que elas são um tanto estranhas do ponto de vista do sistema normal da humanidade, e ao mesmo tempo elas começam a apontar para algumas coisas que a Bíblia ela foi trazendo para nós em termos desse conceito, né, de fim dos tempos, de Apocalipse. Significa que as coisas que nós estamos vendo, significa que já estamos no princípio das dores? Não sei. Não vou afirmar que já estamos e também não vou afirmar que não estamos. Não sei. Significa que o anticristo já existe, já está vivo? Também não sei. Pode ser que já esteja vivo. Pode ser que já seja presidente de um país, né? Do jeito que as coisas estão, é o anticristo, mas será que vai ser homem ou vai ser mulher? Também não sei. Não dá para taxar, cravar nada. As coisas estão aí como elas estão. Agora, isso tudo, esse contexto de trazer isso para vocês, nasceu de uma constatação. Nós estamos com a nossa sociedade hoje, em um contexto de pandemia, vivendo o que muitos têm chamado de um grande reset, que significa uma enorme reiniciada, né? Um reinício da nossa forma como viver em sociedade. Nós já estávamos experimentando isso em pequena escala, só um instantinho. Nós já estávamos experimentando isso em pequena escala, ou seja, vendo uma evolução e até achando natural a evolução tecnológica, algumas evoluções sociais, algumas mudanças em termos de tratos e comportamentos, um avanço enorme da tecnologia, da ciência. Porém, de acordo com estudos recentes, nós experimentamos, e eu já compartilhei esse link, se eu não me engano, nos grupos da Igreja da Tijuca, nós experimentamos aí pela primeira vez um revés, de que pela primeira vez na história conhecida, datada, documentada, escrita, é a primeira vez que os filhos, eles têm menos inteligência, o coeficiente de inteligência é menor do que os pais. Olha isso, hein, gente? Que estranho, né? Os filhos sempre são mais inteligentes do que os pais, vão evoluindo, a humanidade foi evoluindo, mas dessa geração, de acordo com esse estudo que foi publicado pela BBC, parou. E não foi uma estagnação, começou a haver um retrocesso. As crianças não têm o mesmo nível de inteligência dos seus pais, não. Elas agora estão menos inteligentes. E o que se acredita isso? Tecnologia. O olho o tempo todo focado, aonde eu estou focado agora? Numa telinha de cristal líquido. É isso. E nós temos então a primeira leva, né, dos nossos descendentes, tornando-se pessoas menos inteligentes do que seus pais, e agora tivemos essa pandemia. Uma pandemia que ela basicamente bugou, né, ela travou a vida da humanidade. Muitas pessoas, claro, né, sempre há aqueles que conseguem fazer do mal um bom negócio. Então, gente que aproveita esse período de pandemia para poder vender dificuldades, para depois apresentar dificuldades para vender oportunidades. Há aqueles que de forma natural, visando o seu bem e o do próximo, conseguiram fazer desse momento um momento de mudança para melhor. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas sofre até hoje o impacto desta pandemia. E está se aproveitando essa pandemia para fazer uma mudança na sociedade
de uma forma gigantesca. Eu vou lhe dar um exemplo, e aqui eu estou partindo do pressuposto que o nosso público, você que está me ouvindo, é uma pessoa ponderada, tá? É até arriscado o que eu vou falar aqui, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que eu estou falando, não no que você acha que eu penso do assunto, tá bom? Veja, ouça bem o que eu vou falar. Toda forma de se preservar a vida, eu acho muito importante, especialmente no quesito dos remédios. Como é bom você estar doente e saber que se você tomar um comprimido ou tomar uma injeção, você vai ficar bom. Isso é maravilhoso. Quem não quer isso? Todos nós queremos. Como é bom nós vermos o avanço da ciência demonstrando cada vez maior a eficácia das vacinas que hoje foram produzidas de forma emergencial para a Covid-19. Isso é ótimo. Quem dera que as vacinas tivessem 100% de eficácia e você tomando uma única dose já não precisasse mais usar máscara, pudesse voltar a abraçar, beijar as pessoas, sentar nos ambientes sem essa coisa de distanciamento. Quem dera, mas ainda não é possível, infelizmente. Até então tudo normal, mas o que me estarreceu foi ver que este tema, a oportunidade de imunizar as pessoas contra a Covid, está se transformando em um divisor entre os seres humanos, onde começa a nascer estudos e possibilidades de você desenvolver um passaporte de vacinação mundial. E aí, volto a repetir, a cura, a imunização para qualquer tipo de doença, não é só Covid que mata, né? Já pensou uma vacina contra o câncer, uma vacina contra a AIDS? Fantástico! Quem dera, tomara, oxalá que nós caminhemos para isso. Mas aí eis que nós vemos o ex-dono da Microsoft com um projeto, e é um projeto, claro, de escala mundial, de concentrar todos os imunizantes de todas as doenças as doenças contagiosas em uma única vacina. Quando eu vi isso, falei, caramba, graças a Deus, você não precisa esse calendário de vacinação, tem que levar a criança com 1 ano, 3 anos, 5 anos, 8 anos. Não. Você toma uma única dose, você está imunizado. Catapora, cachumba, gripe, tomara que até lá também inventem a cura para dengue, enfim, você está imunizado para tudo, que coisa boa. Só que aí, o mesmo ex-dono da Microsoft que está levantando essa lebre, ele vai dizer o seguinte, que a ideia, com isto, uma vez que está se produzindo uma vacina, está se estudando e testando uma vacina, que ela seja eficaz contra todas as doenças contagiosas, será necessário construir também, cada indivíduo vacinado ter um passaporte mundial de imunizado. E aí perguntaram, mas espera aí, esse passaporte é em papel? Aí é no celular, a pessoa vai mostrar, vai ser lido, é um código QR. Ele, não é um passaporte mundial, não é papel, não. É simples. Nós estamos também trabalhando com nanopartículas, partículas microscópicas, por isso são nanopartículas, que vão identificar as pessoas, e a pessoa vai ser identificável sem apresentar nada. E aí perguntaram, mas como que ela vai ser identificada sem apresentar nada? Muito simples, ela vai brilhar. Você vai passar por um local onde, se você for imunizado e tiver essas nanopartículas, elas vão brilhar um brilhinho ou na testa ou na mão. E como é que é o nome? E até então, eu estou de inocente, afinal de contas, para ver a temperatura do termômetro, pega na nossa mão, pega na nossa testa, tudo bem? E aí, ele disse o nome dessas nanopartículas que brilham. E o nome, foi dado o nome a elas de luciferase. Entenda,
Elas poderiam ter o nome Luciferase, Satanarase, Diabolase, podia ter o nome Deusrase, Cristorase. Entenda, não é o nome, tá? Não é só o nome, não é isso. Não quer dizer também que uma vez que se ela estiver no seu corpo, você perde a salvação. Não, esquece isso. Não se afobe. Não tem a ver com o poder que a pessoa acredita ao fato, mas tem a ver com que pessoas com esta crença estejam ditando os rumos da humanidade. Esse é o ponto. Nós temos no Apocalipse descrito que ninguém ia comprar ou vender se não tivesse um sinal, e esse sinal seria conhecido como a marca da besta. Aí me vem um indivíduo e diz que você vai ter nanopartículas que vão brilhar tanto na sua testa ou na sua mão, e o nome é Luciferase, um nome inspirado na estrela da manhã, Lúcifer. Aí eu volto a repetir, com isso quer dizer que Satanás está dentro da nossa casa? Não, gente, esquece. Não dê poder ao diabo que ele não tem, tá? A grande questão, e eu volto a insistir, é que independente da crença das pessoas, há indícios de algumas coisas que estão nas Escrituras que podem vir a se cumprir em um futuro mais próximo do que nós esperávamos, que afinal de contas ninguém quer viver, né, aquelas cenas que nós lemos no Apocalipse. Nós queremos nascer, viver, reproduzir e morrer feliz, de velhinho, morrer feliz de idade e dormindo. E eu ainda vou além, e dormindo no hospital, que eu não quero nem dar trabalho para minha família, ter que buscar em casa, não, já estou no hospital. Talvez nós vejamos esses sinais acontecendo de forma mais frequente, porque a coisa está muito casada, uma pandemia mundial. Eu não sou adepto da teoria da conspiração de que foi proposital, não sei, isso aí não é, eu não quero que você vibre nessa frequência não, tá? Esquece as teorias de conspiração. A única coisa que eu estou querendo lhe transmitir nesta manhã é que boa parte dos nossos governantes, eles são ligados por um tipo de um calendário ou uma forma de classificação das coisas que é contrário ao que nós lemos na Escritura. E que algumas das coisas que eles acreditam, a Escritura disse que iria acontecer. É isto. Deu para entender? Se essas partículas têm efeito no seu corpo, se você vai para o inferno, não esquece isso. Não estou falando de nós. Eu estou procurando mostrar para você que algumas coisas que estão acontecendo no mundo, elas começam a encontrar reverberação no que a Bíblia disse que ia acontecer. É isso. Significa então que esta será a marca da besta? Não sei, meu amigo. E também não estou muito preocupado com isso não. Quem já foi trabalhado pelo Espírito Santo, quem tem Cristo cravado no coração, quem tem Deus trabalhando a consciência, pouco se importa com marca que vai ter em pele ou em si. Não, esquece isso. Nós já somos nova criatura. A besta quer fazer uma marca. O corpo já é templo do Espírito Santo. Mas não é isso. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é que nós devemos ficar como a Escritura nos manda, ficar em postura de vigilância. Porque pode não ser isto, mas e se for outra coisa que já está acontecendo agora? Bom, perguntaram, dito isto, fazendo essa introdução, que eu espero que você tenha me compreendido, e também se não entendeu, gente, só mandar um zap, tá? É melhor você mandar um zap perguntando, ou escreve nos comentários aí, deixando o seu telefone que eu retorno um áudio. É melhor você me perguntar do que ficar com a dúvida, que aí também começa a dizer algo que eu não disse, tá bom? Mas, excetuando então essa introdução, a questão do final dos tempos era uma coisa recorrente, desde a época de Jesus. E quando Jesus encarna em figura humana, os discípulos vão até ele
e conversando com ele, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, nós temos um diálogo interessantíssimo, que é o nosso tema nesta manhã. O que Jesus, Deus encarnado, a Bíblia diz que não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ok. Aí o Pai, que age no Filho, nos fala essas coisas. O que o Pai, através do Filho, falou acerca de como seriam esses tempos, que só cabe a Ele, que só é a autoridade dEle? Vamos lá. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha que coisa interessante. Os discípulos, Jesus saiu do templo e os discípulos se aproximaram dizendo assim: Senhor, aproveita que o Senhor está aqui, olha um pouquinho como é que é a construção desse templo. Sabe o que estavam fazendo, na verdade? Seria basicamente o seguinte, tá? Em português claro: Senhor, aproveita que o Senhor está aqui, olha a beleza desse templo, é aqui que o Senhor tem que ficar. Senhor, o Senhor é maior do que todos esses fariseus que estão aí dentro, esses escribas, esses saduceuzinhos, perto do Senhor. Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o maior dos profetas, que eles não confessavam muito o Messias, não. O Senhor é o maior dos profetas. O Senhor é a reencarnação de Elias, o Senhor é a reencarnação de João Batista. Só Pedro que disse, né? Tu és o Messias. O Senhor tem que ficar aqui. Senhor, acorda um pouquinho, assume o que é seu e deixa que cada um de nós também cresça com isso. Eu não aguento mais ficar andando com o Senhor para lá e para cá, arrastando sandália, andando descalço, não tendo onde dormir. Se o Senhor é o Senhor, o milagre que o Senhor faz, 5.000 homens são alimentados. O Senhor tira demônio no olho. O Senhor entorta os fariseus aí com 3 palavras que o Senhor diz. O Senhor constrange todo mundo. O Senhor é para ficar aqui, Jesus, e a gente mandar junto com o Senhor. Aí Jesus olha o templo e ele diz: ó, vocês estão vendo isso aqui? Isso aí não vai ficar nem pedra sobre pedra, isso aí vai acabar. E os discípulos começam a ficar preocupados, porque se o grande sonho da vida deles era que Jesus assumisse Israel e eles fossem os ministros, se vai acabar o templo, para eles acabou a religião. Se acabou a religião, o que nós fazemos agora? Voltar a pescar? Nem sonhando. Porque se acabou a religião, acabou tudo. E agora? Aí você entende. No Monte das Oliveiras, versículo 3, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, no privado. Por quê? E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Em outras palavras, Senhor, tem todos os discípulos, mas aqui só para nós que somos os 12, aqui no privado, aqui, né, no chat, né, só aqui entre nós, para não espalhar, porque a gente tem que ter sempre uma vantagem em relação aos outros, tá? Só aqui a peixada, só aqui a... né? Diz para a gente o seguinte, faz uma gentileza, dá um cronograma para a gente de tudo que vai acontecer até esse templo acabar e até o mundo acabar, que aí cada um de nós vai se preparando, cada um ajeita o seu, ninguém é pego de surpresa, entendeu? Nós andamos com o Senhor, nós temos essa prioridade. Olha isso, gente. Mas aí é curioso que sabe o que Jesus faz? Jesus diz, vocês querem um cronograma de como essas coisas vão acontecer? Vocês querem um cronograma de
tudo o que vai acontecer antes da minha vinda e da consumação do século, eu dou para vocês. Diagrama esquemático, organograma, a planilha, dou para vocês agora. Preparados? Então vamos lá. E aí Jesus começa. Vede que ninguém vos engane. Primeira coisa que vai acontecer. O espírito do fim dos tempos, o espírito da consumação dos séculos, ele é marcado, caracterizado pelo engano. Todos acharem que é algo quando na verdade não é. É engano. Como nós temos visto já no nosso tempo pessoas tão enganadas acerca de tantos assuntos. Pessoas que falam de determinados assuntos sem ter autoridade nenhuma. E pessoas que, pasmem, têm autoridade sobre determinados assuntos, não tratam o assunto com a autoridade que têm, tratam pelo seu achismo. O tempo, neste tempo agora de 2021, que nós estamos aqui refletindo sobre esse texto, já está sendo de engano. Lamentável, mas é a primeira característica que Jesus traz, de que vai ser de engano. Porque virão, verso 5, muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que é isso, gente? Você vê alguém, com exceção do Henri Cristo, mas você vê outra pessoa dizendo que é o Cristo, querendo enganar as pessoas? Muito raro. Mas não se engane, porque tem muita gente dentro das igrejas trazendo para si o título de Messias, de Salvador da pátria. E isso é verdade. Tem muita gente dentro das igrejas que tem esse desejo de ser Deus. Porque ao dizer que é o Messias, que é o Cristo, está trazendo para si o papel de ser o quê? O próprio Deus. E como tem ovelhinhas enganadas nas nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs, ovelhinhas enganadas, seguindo pessoas, quando estas pessoas tratam elas como se elas fossem adoradores, e eles são divindades. Se engana com isso não, meu amigo. É muita maldade que tem nesse meio, infelizmente. Muita gente dizendo para si, quem sabe sou eu. Cola comigo, vem na minha que está na boa. Eu sou a referência de espiritualidade. Engano. São pessoas assim que Jesus está se referindo. Quando disserem, aquele ali é o Messias, aquele ali é o prometido, é por ele que a gente tem que ir. Isso é espírito de engano. E a palavra do Senhor ainda diz, os sinais desse tempo, certamente ouvireis falar de guerra, e também de quê? Rumores de guerra. Ocorrerão guerras, mas nós também seremos bombardeados de zum, de que está tendo guerra, de que vai ter guerra. Olha o espírito do engano, já agindo no nosso tempo. O espírito do engano hoje ainda é chamado de fake news. Qual vai ser o nome que nós vamos dar no futuro? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Queridos, verso de número 6 diz que nós não devemos nos alarmar. O Brasil é o maior país em consumo em número de consumidores de ansiolíticos no mundo. O Brasil é o maior país, é o país que tem a maior população que utiliza, que faz uso de controladores de ansiedade. Aí vem a Escritura e diz, olha, o espírito do engano vai operar, você vai ouvir que vai haver guerra, você vai ter rumores, ou seja, mais um zum de guerra. Isso tudo é só para te alarmar. Não vos alarmeis, não fique ansioso, não entre em pânico. Você vai me dizer que isso já não está acontecendo? Pode ser que isso só aumente, pode ser até que cesse, mas depois retorne. Essa é uma das características do fim dos tempos, de acordo com o próprio Deus. A palavra do Senhor ainda diz, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Nós teremos gente se fazendo de Deus, gente se achando o próprio Deus, nós teremos o espírito do engano, nós teremos guerras, nós teremos rumores de guerra, nós teremos uma sociedade toda marcada pelo alarme, pela ansiedade, E aí Jesus diz, mas isso ainda não é o fim. Aí o verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Característica do princípio das dores, verso de número 8, tudo isto o quê? Engano e enganadores, pânico, brigas políticas e sociais, nação contra nação, mas também reino contra reino. Nós teremos os países brigando, mas a sociedade também entrando em colapso. Teremos guerras civis. Ódio aos discípulos, olha aqui, ó. Verso de número 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Característica do princípio das dores. Veja bem, se você está com papel e caneta, anota. Como isso é gravado, você pode ouvir até o final, depois voltar esse vídeo e pegar aos pouquinhos. Característica do princípio das dores, de acordo com o próprio Senhor Jesus. Engano e enganadores, pânico, guerras políticas e sociais, discípulos torturados e assassinados. Ainda bem que a humanidade evoluiu ao ponto de perceber que tortura não é mais só física, também há tortura social e há torturas emocionais. Os discípulos serão de todas as formas torturados e assassinados. Ódio aos discípulos por falarem em nome de Jesus. Ora, nós estamos no Face e no YouTube. Já teve cultos da nossa igreja que foram bloqueados. E nós tivemos que subir outro arquivo, tirar uma coisa ou outra, porque estamos falando somente de Jesus. Você que nos acompanha, você que é membro da Igreja Presbiteriana da Tijuca, ou você que está nos acompanhando aí nesse período de pandemia de forma online, você já percebeu que aqui na igreja, nos nossos cultos, eu entro e saio, não digo nem meu nome muitas vezes. Devocionais diárias eu faço e saio, não digo nem meu nome. Aqui tudo que nós queremos é proclamar Jesus. E é curioso que uma mensagem onde nós só falamos o que Jesus disse, são cortadas. Qual o critério? A palavra ainda diz que nós teremos, olha só, uma sexta característica, será no verso de número 10, nós teremos escândalos, falhas. Escândalo não é da pessoa olhar e ficar assim mega assustada, horrorizada, não, mas falha. Tem muito crente falhando em manter casamento, falhando até em se divorciar, pasmem, falhando na criação dos filhos, crente com criança com 6, 7 anos dizendo o seguinte, o que eu pude fazer eu já fiz, agora está nas mãos de Deus. Criança com 5 anos, criança com 4 anos, falhando com a igreja. Indivíduos que sequer compartilham mensagens, testemunham do Evangelho, nem sustentam a obra do Senhor. Os que menos sustentam são os que mais cobram uma atitude da igreja. Eles só não sustentam financeiramente a igreja, mas cobrança, nossa. Queridos, não ajudam missionários, não dão ofertas missionárias, falham nisso. E esses que falham nesses assuntos, pasmem, são os que acham que, fazendo o bem, ganharão uma vaguinha no céu. Pasmem.
A palavra do Senhor ainda diz que não apenas haveremos falhas nos meios dos discípulos, mas também haverá traição. Mas isso já tem hoje aí para nadar de braçada. Você já viu a quantidade de crentes que traem um ao outro, rapaz? Impressionante. E não é traição conjugal, não. É lance de você ser você ter ali naquela pessoa uma confiança, um carinho enorme, e aquilo para o outro nada significa. Enfia a faca no teu pescoço igual está cortando um pão, com naturalidade. Falha, traição e também ódio, meus queridos, como pastor posso lhe dizer, há pessoas, crentes, membros de igrejas, que você senta para conversar com elas, você fica na dúvida se a pessoa está normal ou se está endemoninhada. Porque o volume de ódio que a pessoa traz dentro de si, a quantidade de bile que ela regurgita quando se abre para você, é desproporcional ao que ela está falando. Ódio, ao ponto de você olhar para a pessoa e dentro de você já começar a orar pedindo: Senhor, se for um espírito imundo, que o Senhor liberte essa pessoa. E não é espírito imundo, não. É ódio dentro do coração. Como que isso é possível, eu não sei. É que para mim há uma diferença entre discípulos de Jesus e crentes, tá? Mas tem muito crente com muito ódio no coração. Falam de suas igrejas com ódio. Falam de seus pastores ou ex-pastores com ódio. Falam de seus casamentos, de seus filhos com ódio. Falam de suas profissões com ódio. Falam de amigos, pessoas com quem elas ainda se relacionam, com ódio. Isso já está escrito, que haveria de ser assim. Vai ser agora? Não sei. Vai demorar quanto tempo? Também não sei. Só estou te descrevendo como Deus falou que ia ser. A palavra do Senhor diz que não apenas haverá traição e ódio, mas haverá falsos profetas e engano a todos. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e vão enganar muitos. Por isso que aqui a gente insiste com você. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leu isso? Agora leia o Novo Testamento sabendo o que Jesus falou. Compreendeu o Novo Testamento? Leia o Antigo Testamento tendo Jesus como sua referência. Aquilo que te mantém no caminho é o caminho. É a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Como é que você vai analisar a realidade se não tiver o filtro de Jesus? Quando você achar que você já é maduro o suficiente para não ser enganado, desculpa, tu já está enganado. Tu já está enganado. Tu mesmo te enganou. Isso, se foi você mesmo que se enganou. A palavra do Senhor ainda diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade, injustiça, amoralidade. Hoje há pessoas que defendem pedofilia utilizando um termo, amor transgeracional. Significa que um indivíduo de 70 pode ter relações sexuais com uma criança de 9 anos, um indivíduo de 60, 70 anos, de 50 anos, de 20 anos, de 30, pode ter relações sexuais com uma criança, porque é um amor transgeracional. Hoje em dia a pedofilia não é nem tratado mais como uma anormalidade, um crime. Começa a ser pensada como uma doença. Onde, se for uma doença, o indivíduo que a praticou,
ele não é tão culpado, porque é uma doença, ele não tem tanta culpa assim. E o oposto também é verdadeiro. Mulheres de 60, 70, querendo se deitar com meninas de 7, 8 anos. E sabe o que a sociedade tem começado a pensar sobre isso? É só uma doença. Punições mais brandas porque a pessoa é doente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quanto maior a iniquidade, a amoralidade, a injustiça, a imoralidade e a injustiça, maior é o recrudescimento do amor. E a palavra do Senhor diz que o amor vai se esfriar de quase todos. Quantas atitudes nós vemos hoje, tudo fruto da falta de amor. Quantos assassinatos, o assassinato em si já é falta de amor, mas o sadismo, o requinte de crueldade. Quantas mães matando seus filhos, quantos pais chorando porque não tiveram a guarda de seus filhos para tomar conta, quantos cônjuges se matando uns aos outros, quantas igrejas que se transformaram em sinagoga de Satanás. Porque se não há mais amor, não há mais comunidade. Você pode ter o mise-en-scène religioso, o sacerdote, conselho, pastor, não sei como é que é na sua igreja, se é sacerdote, se é pastor, se é reverendo, qualquer que seja. Você terá o mise-en-scène religioso, mas se nessa comunidade a iniquidade for tratada como algo normal, todo mundo pode transar com todo mundo pode beber até cair. Fofoca não é fofoca, é somente networking, é somente tráfico de informações, influências. Ajudar missionário para quê? Não ajudar missionário não. Dízimo caiu, é coisa do Antigo Testamento. A igreja está rica. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que diz a palavra do Senhor. Pastor, o que a gente faz, hein? Tem salvação para isso? Claro. É óbvio que tem salvação. Você está esquecendo, meu amigo, o Evangelho é o Evangelho de boas novas, boas notícias. Você veio até aqui, teve paciência, louvado seja Deus. Quer receber uma boa notícia? Claro. Senhor Jesus, depois de tudo que o Senhor narrou, engano, pânico, brigas políticas e sociais, tortura entre os discípulos, escândalo, falha do povo, traição, ódio, falsos profetas, cultura do engano, iniquidade, perversidão, diminuição do amor. Tem como eu escapar disso? Sabe o que Jesus responde? Claro que tem. Claro que tem. Ué, Jesus é o que ensina. A minha vida ninguém tira de mim, sou eu que dou. Em outras palavras, tem autocontrole de ti, como eu tenho de mim. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo e ame a ti mesmo. Ora, claro que dá para sair disso. É óbvio. Como? Está escrito. Como se salvar de tudo isso? Verso de número 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que simplesmente tiver dentro de si o desejo de não desistir, aquele que tiver dentro dele a força de não curvar-se,
aquele que o tempo todo estiver focado em mim e não desistir de querer ser igual a mim, esse será salvo. Essa salvação tem a ver com a eternidade? Não, meu filho. Olha só, tua alma já está com Deus, fica tranquilo, eu creio assim. Como é que eu vou ficar catalogando quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Para mim vai todo mundo para o céu, e quem decide é Deus. Ora, mas no nosso trato aqui, você é salvo, está tranquilo. Você vai para a eternidade, você está sentado junto com o Pai, fica tranquilo. Nós não estamos falando de salvação para a eternidade, não. Mas é sobreviver nesse mundo mau, com tudo isso acontecendo. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porque tudo que vai acontecer só tem um objetivo: renuncia ao teu Deus e se perca entre você mesmo. Se perca nos seus valores, se perca na sua personalidade, perca-se. Sabe o que Satanás diz? Deixe de ser você. Assuma meus valores e chame esses valores de um novo você. Essa é a proposta do diabo. Mas a proposta de Jesus: eu vim para que tenham vida e que vocês tenham vida em abundância. Aquele que perseverar até o fim, esse se manterá salvo. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 21, verso de número 19, para nós encerrarmos. Lucas capítulo de número 21, verso de número 19. A palavra do Senhor diz: é na vossa perseverança, Jesus falando, é na vossa perseverança, é na vossa insistência, é no seu propósito sendo construído dia após dia, de não desistir, que você vai ganhar a ti mesmo, que tu ganha a tua alma. Coisa mais linda, gente. Meu Deus, eu fico tentando achar palavras aqui para transmitir a vocês, porque ler um texto desse me dá vontade de não falar mais nada. É na vossa perseverança, é no propósito firme de não desistir que você ganha a tua alma. Porque se você não batalhar, meu amigo, a mídia rouba a tua alma, a politicagem rouba a tua alma, o vizinho rouba a tua alma, mulher rouba a tua alma, homem rouba a tua alma, filho rouba a tua alma, tudo rouba a tua alma. E Jesus conclui dizendo, e Jesus conclui dizendo no verso número 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Só aí então é que virá o fim. Como é que é um evangelho do reino em tempos de tantas calamidades? É esse que será pregado a todas as nações. Aqui na IPT, você está ouvindo ele agora. Deus seja louvado. Queridos, é possível salvar-se? Não, é possível ser salvo. E a forma como Deus diz que nós podemos ser salvos de tudo isso que assolapará a humanidade, e Jesus ainda diz que é o princípio, é perseverando. Persevere até o fim. Sente do lado do seu filho e assista ao que ele está vendo na TV. E evite assistir alguns programas na frente dele. Sabe por quê? Você pode até dizer, o problema não é que o programa que você assiste não tem problema. Eu concordo. O problema não é o programa que você assiste, o problema são os comerciais. Porque os comerciais fazem propaganda de tantos outros programas que você não está percebendo. Mas uma das artimanhas do diabo é a erosão. Seu filho não precisa mais sair na rua, ir à rua, para ver algo iníquo. Basta ele estar brincando na sala de casa. E aquilo vai entrando no ouvido dele e na mente. E ele vai achando que é normal, porque os pais nada objetam em relação ao que está passando na TV. E aí, mais para frente, vai dar um trabalho para tratar isso. Persevera. Ore com a sua esposa de manhã e de noite, sempre que possível.
ore com seus filhos, faça jejum, mantenha-se cada vez mais focado em Jesus, persevere, porque Ele mesmo disse, você quer passar de tudo isso? É só não desistir. Aquele que não desistir será salvo. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Te peço, ó Pai, que Tu continues a abençoar a cada um de Teus filhos e ensina-nos a viver o princípio das dores, quer a nossa geração, quer outra, aquela que assim o passar. O tempo é Teu, a época é Tua, Tu tens autoridade. Ensina-nos, ó Pai, a viver esses tempos conforme a Tua palavra diz. E se não formos nós a passar por eles, que possamos ensinar este Evangelho àqueles que virão e talvez passem por isso. Em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem, o que Deus fala sobre, aí sim, a grande tribulação e como ser salvo durante a grande tribulação. Hoje foi o princípio das dores. E já foi leve, foi médio, né? O hard ainda vai vir. Mas isso no dia 9 de maio. Que Deus te abençoe e guarde. Voltemos agora para o nosso santuário e consagremos ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas como uma das expressões do nosso amor ao nosso Deus. Quero agradecer a Igreja Presbiteriana da Tijuca, a Junta Diaconal, ao Diácono Ricardo, por essa importante contribuição que vocês estão fazendo aqui para manter o Mocrive, né, em funcionamento, esse ministério nesses dias difíceis, né, dias de pandemia. E nós estamos muito felizes com essa contribuição que já é feita há alguns anos e tem nos ajudado a manter esse ministério frutífero, né, que tem abençoado tantos jovens. Hoje nós somos 13 pessoas aqui que vão poder se manter por algum tempo com essa contribuição amorosa da igreja. E, na verdade, essa contribuição é mais do que uma ação para ajudar o ser humano, como está sendo, mas também um culto agradável a Deus. Deus recebe essa doação com um cheiro de suavidade. É algo que Deus se agrada profundamente. E essa doação da igreja, na verdade, ela é escrita como um memorial diante dele. Nós não chegaremos, vocês não chegarão, quem contribui não chega de mão vazia diante de Deus quando oferta. Então, muito obrigado, irmãos, por essa ajuda. Nós estamos muito felizes, estou muito feliz. Vocês alegraram meu coração, recriaram meu coração com essa doação. Que Deus possa retribuir muitas vezes mais em prosperidade material, emocional e espiritual na família de vocês e na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Que Deus os abençoe. Amém. Queridos, recebemos a palavra do Senhor e neste momento de gratidão ao Pai pelos nossos 54 anos de organização que iremos celebrar ao longo de todo este ano e com muito mais ênfase neste mês de maio, que é o mês do nosso aniversário, temos agora este nosso momento de consagração ao Senhor dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Como nós temos recebido testemunhos de irmãos, membros da nossa igreja, que cada dia mais comunicam as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre eles, mediante a fidelidade do seu povo. Pessoas que durante esse período de pandemia, um período crítico para toda a humanidade, ninguém foi sorteado para sofrer mais ou menos, é uma pandemia em escala global. Mesmo assim, pessoas têm compartilhado suas experiências de vitórias também na área financeira. Pessoas que têm sido bem-sucedidas nos seus relacionamentos familiares, têm sido bem-sucedidas também nos seus trabalhos, nos seus afazeres, e Deus tem dado sabedoria para receber bênçãos também na área financeira. Tem de tudo. Tem gente que conseguiu vender imóvel em plena pandemia, gente que conseguiu comprar imóvel, gente que conseguiu quitar financiamento, iniciar financiamento, trocar de veículo. Irmãos, sabe por que eu compartilho isso? Porque muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus faz isso? E eu te respondo, é a graça do Senhor sobre nós, favor que nós não merecemos.
Mas o princípio é muito simples. A mão que está aberta para dar é a mesma mão que se encontra aberta para receber. Se você não consegue entregar, como é que vai cair alguma coisa na sua mão se ela se encontra fechada? É um princípio simples. É o princípio da colheita. Se você plantar, você vai colher. Que coisa maravilhosa! Esse tempo para que o Senhor reservou para conosco é o nosso tempo onde entregamos a Ele aquilo que Ele já nos deu. Ele nos deu, nós colhemos aquilo que Ele já nos deu. Que bênção do Senhor! Salmo de número 96, versos de 7 a 9. Peço à nossa irmã Thelma que nos conduza nesta leitura. Leiamos, irmãos. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Louvemos ao Senhor, irmãos, com muita alegria, o hino indicado que é o 63 do Inário Novo Cântico, as muitas bênçãos, porque temos muito a agradecer a Deus, porque Ele derrama bênçãos sobre as nossas vidas, dia e após dia. Se fosse realmente numerá-las, ficaríamos horas e não conseguiríamos, de tamanhas bênçãos e as misericórdias do Senhor derramadas nas nossas vidas. Se na vida as vagas preciosas são, só com desalento julgas tudo em vão.
Queridos, nós agora agradeceremos ao Senhor o privilégio que Ele nos dá de devolver a Ele o muito que Ele já nos deu. Lembrando que a nossa igreja, no mês de março, teve a alegria de abençoar o nosso Mocriver, a instituição que lida com homens dependentes químicos, que o Senhor usa para trazer libertação a esses irmãos tão queridos e amados. Abençoamos o Mocriver no mês de março, pela Marcha da Solidariedade que ocorreu em março, e agora, no mês de abril, tivemos a alegria de contribuir com a APCA, que lida com crianças e pré-adolescentes que vivem em estado de miséria, crianças que não teriam condições de comer, de estudar. A APCA é uma instituição presbiteriana maravilhosa que literalmente cuida do amanhã dessas crianças. Nós vamos agradecer ao Pai e lembrando também, são 2 lembretes, ofertas para as assistências sociais, as instituições de caridade e também as nossas orações pelo casal de missionários desta semana, o obreiro seminarista Valdeci e sua esposa Maria, que estão na cidade de Planalto, Uruguai, no Piauí. Oremos com a nossa irmã Thelma Melo. Senhor Deus, ainda na Tua presença, para te agradecer neste momento tão especial no nosso culto, no qual, Senhor, todos nós dedicamos, Senhor, nossos dízimos e ofertas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que mantêm fiel a sua obra, Senhor. E através dessa fidelidade, quantas vidas a Igreja Presbiteriana da Tijuca está conseguindo, Senhor, alcançar e repartir, Senhor, a bênção que nós temos com todos, Senhor, com muitos que estão espalhados aí por esse Brasil, Senhor, através dos missionários que a Igreja é parceira, as instituições, e isso é motivo de muita alegria, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu povo que se mantém fiel a Ti e que a cada dia, Senhor, bênçãos derramadas sem medida a cada um é o que nós desejamos que recebam das Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado. Continue, Senhor, a nos abençoar, a nos guardar e a nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém e amém. Meu querido irmão e minha irmã, nós começamos esse mês de maio de forma fantástica, agradecendo por duas campanhas que fizemos, uma em março e uma em abril. Março foi Mocriver, abril foi a PCA, Isso. não é isso? Teremos a nossa campanha também nesse mês de maio e, ao mesmo tempo,
Também começamos esse mês agradecendo pelo aniversário da nossa igreja. Thelma, em maio, quantos anos você tem? 54, estou no lucro, pastor. Eu tenho 54 também. Eu acho que para 54 anos até que estou bem. Também estou no lucro. Queridos, todos nós, durante esse mês de maio, temos 54 anos. A nossa igreja é uma igreja assim. Ela sempre prezará a unidade. Nós não queremos divisões, não queremos dissensões, muito pelo contrário. Nós queremos que você permaneça edificado pela palavra do Senhor. O nosso desejo é que você continue fortalecido pelo Senhor, que a sua família permaneça unida, fortalecida. E qualquer dificuldade que você tiver, você conta com a sua igreja. Você tem o pastor, você tem os presbíteros, você tem junta diaconal, você tem as sociedades internas. Todos nós trabalhamos com um único objetivo: que você, a cada dia, cresça mais no conhecimento e da graça do Senhor. É por isso que essa igreja está aberta há 54 anos. Ao longo da semana, mais novidades virão. E desde já eu lhe convido, celebre com a sua igreja os 54 anos de organização que o Senhor nos presenteou nesse tempo tão especial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, permaneça conosco ao longo da semana e eu te desejo uma excelente semana cercada de muitas bênçãos e realizações. E lembre-se, esperamos você domingo que vem, presencialmente, ou então, como nós estamos aqui online. Thelma, por gentileza, despeça-se desse povo maravilhoso, esse povo 100% tijucano de coração. Uma boa semana para você que nos assiste. Que Deus te abençoe, te guarde e te conceda a paz que excede todo entendimento nesses tempos confusos que nós estamos vivendo. Que Deus esteja com você. E até o próximo culto. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil